Liga Sorocabana, que fez uma campanha, fez uma temporada impecável, está se preparando para a próxima temporada. E aí encarou pela frente um amistoso internacional no Ginásio Municipal de Esportes Gualberto Moreira, lá na cidade de Sorocaba. E aí, de um lado, a nossa Liga Sorocabana. Do outro, um time universitário dos Estados Unidos, que você sabe, né? Aliás, o DNA americano, o basquete está no DNA americano. Vamos falar em inglês, hein? O USA Sports Tour é o time com o qual a nossa Liga Sorocabana jogou. Os norte-americanos, você está vendo ali, traziam, né, o DNA da terra do basquete, e a LSB tinha a seu favor uma campanha quase perfeita em 2023. Por quê? O time foi vice-campeão brasileiro, campeão da Copa São Paulo e, de quebra, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Regionais de Boituva, Tietê e Serquilho. Além disso, a Liga Sorocabana contou com 2 reforços, o Pedro Rodrigues e o Elliot Jardini, formados na base da equipe e que hoje atuam no basquete espanhol. No começo, até que os americanos foram melhores, mas com o passar do tempo, e isso é muito expressivo, hein? A Liga Sorocabana fez a diferença. No fim, placar apertado, porém 70 para a Liga Sorocabana, 69 para a equipe americana. Destaque para o ala Aquiles Novo, cestinha do time sorocabano com 20 pontos. Impressionante. Afinal de contas, é um time americano. Eles têm em si o basquete. É o nosso futebol aqui, o basquete lá. Liga Sorocabana agora se prepara para a disputa da primeira divisão do Campeonato Paulista de Basquete. Competição que começa agora no mês de agosto. Portanto, a Liga Sorocabana se preparando de um jeito bastante interessante. Você está vendo ali, ó, Liga Sorocabana de azul e os americanos de vermelho. Enfim, um duelo que sacudiu a cidade de Sorocaba e, aliás, o ginásio recebendo um bom público, hein? Vem cá, por favor. Futebol. Próxima rodada da Copa Paulista aguarda mais um duelo de times aqui da nossa região. Vai ser no sábado em Bauru, Noroeste e São Bento. Portanto, segura TP, um clássico. Por que clássico, Colim? Pô, São Bento, Sorocaba, Noroeste e Bauru está dentro da área de cobertura da Record TV Paulista. E aí, evidentemente, para nós, e a gente trata assim, é um clássico do futebol interiorano, do futebol do interior do estado de São Paulo. O Norusca lidera o Grupo 1 com 4 pontos ganhos. E o Bentão ainda não venceu na competição, né? Ainda não venceu, mas também não perdeu. Foram 2 empates nas 2 partidas disputadas até aqui. E o técnico Fábio Totti já deu a letra. Ele prepara um jogo, aliás, vai complicar pro Noroeste, hein? São Bento vem armado aqui para Bauru, vamos ver. O Noroeste é uma equipe, uma das maiores investimentos do campeonato, manteve aí seus principais jogadores da 2, manteve seu treinador. É uma equipe que, assim como Marília, como São Bento, como o Mirassol, vai brigar para classificar. Prudente, Comercial, enfim, todos do grupo acho que vai brigar, né? É um time forte, assisti o jogo deles ontem, assisti o primeiro jogo também, fez 2 bons jogos. Vai ser um jogo muito difícil contra um adversário que, assim como você falou, de investimento alto, porém tudo isso fica fora do campo. Assim como vai ser difícil para nós o jogo, pode ter certeza que para o Noroeste vai ser bem difícil também. O que o torcedor pode saber é que nós vamos lá para vencer o jogo novamente, assim como tentamos vencer os 2 jogos, jogamos para isso, acho que criamos para isso, né? Acho que o torcedor pôde ver, vocês da imprensa puderam ver, um time que marcou alto, um time que não foi 100% do jogo ou 80% do jogo reativo, né? Obviamente, como eu falei antes, tem momentos e momentos do jogo. Uma hora o adversário tem o controle, você tem que saber ser um pouco mais reativo. Mas o São Bento ele vai para Bauru para tentar vencer o jogo. Se isso vai acontecer ou não, vamos ver o que o jogo vai falar. Mas que nós vamos para jogar, para vencer, para jogar para frente, nós vamos. Vai ser um duelo complicado aqui em Bauru, hein? Vamos traduzir uma linguagem. Tá meio que na moda, né? Os técnicos hoje estão falando nessa coisa do reativo. Reativo é quando você reage. É quando o outro time tem a iniciativa do jogo e aí o time reativo acaba impondo ali uma dificuldade, mas muito mais marcando. Agora, é diferente do time proativo. O Noroeste vai jogar em casa, então se espera dele, Noroeste, que seja proativo, ou seja, tem o comando das ações, jogando nos seus domínios, propõe o jogo, vá para cima, obviamente que se defendendo, porque, né, os técnicos hoje estão meio que nessa linguagem, está ficando popular, né? A reação e a reatividade e a proatividade. Ou seja, características que um bom time tem que ter. Ora você precisa reagir, ora você precisa proagir, né?
ter a intensidade, ter a dinâmica e, mais do que isso, a iniciativa do jogo, tá? Mais uma do São Bento. Depois de pegar o Noroeste, o time encara o Comercial no dia 22, sábado da semana que vem, né? Só que como o estádio Walter Ribeiro, pô, demorou para cortar ali, como o estádio Walter Ribeiro, o estádio, ele está passando, o SIC em Sorocaba, ele segue passando por reformas. No gramado, essa partida foi confirmada para Porto Feliz. O couro vai comer no estádio Ernesto Rocco, que é a casa do nosso Desportivo Brasil. Ou seja, um estádio tímido, porém um gramado excepcional, acanhado nas dimensões, né? Não tem lá uma grande arquibancada, é diferente, por exemplo, do próprio SIC e também do Alfredo de Castilho, aqui de Bauru, ou do Abreuzão em Marília, mas tem um gramado, é um tapete o tal do Ernesto Rocco, é, portanto, sinônimo de um bom jogo de futebol, tá? Agora, do gramado para o tatame. Vamos falar de Botucatu. Botucatu é um espetáculo. É assim, a gente já conheceu essa arena. Obrigado, Césio, obrigado. Uma vez o Césio usou uma reportagem feita por nós aqui da Record TV Paulista, né, na inauguração daquela que é uma das principais arenas de judô do país. E aí, como diz o nosso querido Jarbas, é uma máquina de bons resultados. No último fim de semana, os judocas de Botucatu participaram, né, de mais um campeonato e trouxeram medalhas assim. Eles foram bem demais. O último fim de semana agora. E aí os judocas botucatuenses conquistaram nada 13 medalhas com a seleção brasileira no Open Pan-Americano. É isso que a gente vai ver agora. Solta. Ouça com atenção. Esse é o som de golpes bem encaixados do judô. Foi com esse barulho que a galera do Centro de Treinamento de Alto Rendimento de Judô do SESI de Botucatu trouxe 13 medalhas do Open Pan-Americano, a competição disputada na semana passada em Lauro de Freitas, na Bahia. Isso demonstra um trabalho bem amplo, né? Bem consistente, isso envolve bastante pessoas, né? Uma comissão técnica bem qualificada, muito engajada, um grupo de atletas aí muito motivados, né? Uma estrutura de uma instituição de alto nível. Então, esse conjunto de fatores aí leva a gente aí a alcançar resultados bastante expressivos aí no cenário nacional e internacional. A competição de nível internacional foi a primeira que Caio Barbosa participou na categoria Sub-21. Um começo com pé direito e com medalha no pescoço. Bastante trabalho duro, a gente vem desde o ano passado treinando forte e acho que é cada dia treinar mais e buscar essas medalhas. Os golpes e o esforço da Giovana Shimada também renderam ouro. A judoca treina de segunda a sábado no SESI de Botucatu e sabe que sem muito suor não tem medalha. Os treinos não podem parar e a sensação na competição foi muito boa. Foi a concretização de que o processo está fluindo, de evolução. Então foi muito bom. Eu acredito que sempre com os treinos eu venho alinhando assim com a comissão, coisas que eu tenho que evoluir e conseguir ver isso de uma forma mais palpável. Michel Augusto fez festa em dose dupla. Ouro na categoria Sub-21 e bronze na sênior adulto, o nível mais elevado da disputa. Estou muito feliz com essas duas medalhas. Era duas competições bem importantes para mim e graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu estou em terceiro do ranking nacional na minha categoria e hoje eu já viajo para uma competição que vai ser muito importante para mim conseguir a vaga do Mundial. E se engana quem pensa que só o ouro importa. Se liga na satisfação do Luan Almeida. Medalha de bronze no PAN. Muito especial para mim, porque foi minha primeira competição internacional. Foi uma experiência muito boa, a gente ficou lá 4 dias, a gente acompanhou diversas lutas, treinamos também e também tivemos várias vivências diferentes. Os judocas do SESI de Botucatu mal chegaram da última viagem e já estão embarcando para mais um desafio internacional na Áustria. O resultado conquistado em mais uma disputa pan-americana somará num ranking mundial para o Sub-21, que será realizado em Portugal. Nós temos 5 atletas aí, né, no páreo aí para a classificação para o Campeonato Mundial Sub-21. A gente acredita aí que 3 deles aí têm grandes chances, mas a gente está trabalhando para que os 5 consigam essa classificação, né?
O Michel Augusto é um atleta aí de bastante destaque, porque ele também está competindo na classe sênior também, ele tem uma possibilidade boa aí de ser convocado para os Jogos Pan-Americanos, e ele também é um atleta aí que já pode, em 2024, se firmar aí como um atleta olímpico. Esse é o barulho tradicional, né? É aquela pancada no tatame, e aí você está vendo os golpes do judô. É um espetáculo, assim. O SESI, poxa vida, é até difícil, né? Porque parece chover no molhado. E aí você está vendo o resultado. Não é obra do acaso. Isso aí é muito treino, aliado... Primeiro, você tem a expertise das pessoas, dos seres humanos, o talento do judoca, o técnico dele, aí você tem a preparação física, fisiológica, nutricional, e aí você tem uma estrutura, e aí entra o papel da estrutura que é dado pelo SESI. Isso aí que nós estamos vendo é espetacular, é algo assim, é impressionante. É uma das melhores, aliás, para não dizer a melhor, hein? Do país inteiro no que diz respeito à estrutura para que os judocas possam treinar e se aperfeiçoar e se preparar para disputar competições importantes. Vida longa, SESI! E obrigado sempre pelo apoio e, enfim, pela moral que vocês dão para a equipe da Record TV Paulista, tá? Bom, vem cá, por favor. Vamos falar de jogos regionais? É outro assunto que a gente... Não é que a gente quer se vangloriar, é que, assim, não é comum, né? E nós estamos aqui para isso. Tudo sobre todos os esportes não é por acaso, também não é obra do acaso. Vamos falar agora, então, dos Jogos Regionais. Sorocaba, grande campeão dos Jogos Regionais de Boituva, Tietê e Serquilho, que foram encerrados ontem. A delegação da cidade fez 300 pontos, à frente, portanto, de Jundiaí com 225, Itapetininga com 127, Itu, Serquilho, Boituva, Avaré, Porto Feliz, Itupeva e Salto completam o top 10, né, dessas competições. As pontuações, só para você ter uma ideia, funcionam assim, ó. O campeão de cada modalidade soma 8 pontos, o vice fica com 7 e assim sucessivamente até o oitavo, que soma um único ponto. Vantagem, portanto, de ser o campeão, né, dos regionais é que a delegação de Sorocaba pode levar os atletas em todas as modalidades para os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados em outubro agora, na cidade de São José do Rio Preto, tá? Bom, agora você imagina só, cara, não é fácil. Imagina você organizar uma competição dessa envergadura, 5, 7, 10 mil pessoas, e aí, enfim, comissões técnicas, são atletas, são dirigentes, e aí essa multidão se encontra, né? No caso específico, essa multidão se encontrou em 3 cidades, nesses jogos que terminaram ontem. E aí o pessoal participando então dessas disputas, das modalidades diversas, 11 dias de competições, então, olha, dá trabalho. Então presta atenção porque foi justamente essa missão cumprida pelo Iduí Pereira, é o chefe da comissão organizadora dos Jogos Regionais que terminaram ontem. E hoje pela manhã ele falou com a nossa equipe. Vai lá, Iduí! É bastante trabalhoso, desgastante, mas assim, como eu disse, quando a gente faz aquilo que gosta e gosta do que faz, se torna tranquilo, né? O cansaço, ele logo em seguida já desaparece e assim nós vamos, né, para que o esporte ele esteja em alta no nosso país. Depois dessa pandemia, o nível dos atletas, das equipes, né, algumas equipes com um nível técnico um pouco superior, mas no geral assim os atletas se doam, né, pelos seus municípios, pela sua equipe. E o nível foi assim, podemos dizer que foi bom, foi muito bom. São Paulo, né, é um celeiro de craques, celeiro de atletas, né? E a Secretaria de Esportes, ela dá todo suporte, ela realiza vários eventos, né, para que o esporte sempre esteja em crescimento. E os jogos regionais, né, que são classificatórios para os Jogos Abertos, a famosa Olimpíada Caipira, né, que vai acontecer em Rio Preto, então está a todo vapor, está retomando assim, com bastante intensidade. Ô, Edu, poxa vida, você me permita pegar o que você acabou de falar. Se os Jogos Abertos são as Olimpíadas Caipiras, ou a Olimpíada Caipira, né? Vamos colocar no singular, os Jogos Regionais, então seriam o pré-olímpico caipira? Pô, então você nos permita pegar o termo que você utilizou, né, Edu? Aliás, né? Funcionário do Estado, tem uma larga experiência, mostrou isso, né? Você viu ali. Aliás, paciente o Eduí, hein? Você viu ali, imagina, obviamente que você tem uma equipe, né? É um trabalho bastante complexo e você deve ter muita gente trabalhando. Mas imagina só organizar uma competição desse nível.
E aí a situação agora é a seguinte, o Eduí nem teve tempo de descansar, já está com a mala pronta de novo para outra edição dos Jogos Regionais em Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo. São duas cidades que recebem os atletas ali da 7ª Região Esportiva do Estado. Isso a partir de amanhã, tá? E nessa sexta também começam os Jogos de Lençóis Paulista. Sede, portanto, dos Jogos Regionais da 3ª Região Esportiva. Ao todo, 13 mil pessoas participam dessas duas edições. É um trabalho complicadíssimo, né, pro Eduí e para a equipe toda. Você imagina só o tanto de complicação que tem? Delegação, alojamento, alimentação, e aí você tem os problemas, né, de cada modalidade esportiva, porque tem mesmo. O esporte é isso, sempre tem esse ou aquele questionamento e você tem que dar um jeito. Imagina um jogo de cintura que não tem esse Eduí. Bom, e nós vamos acompanhar tudo de perto, tá? Fato concreto que assim, a gente se orgulha de dizer isso, sabe? É gostoso demais você ver uma competição, vou usar o termo do Eduí, o Pré-Olímpico Caipira e a Olimpíada Caipira. Estou falando de jogos regionais e dos jogos abertos. Então, assim, tudo sobre todos os esportes não é por acaso. Não é obra do acaso, é um trabalho que tem sido feito e a gente mostra aqui no nosso Esporte Record Interior. Tudo, tá? Lá em Ourinhos e Santa Cruz e aqui na cidade de Lençóis Paulista, tá? E para encerrar, uma notícia triste. Morreu nessa quarta-feira, segura um pouquinho, TP, 69 anos de idade. Assim, ele é uma lenda do futsal. O futsal hoje está mais triste. E eu estou dizendo futsal mais triste em nível mundial. Você está vendo aí o ex-técnico de futsal, Fernando Ferretti. Foi um dos maiores e mais consagrados técnicos do futsal mundial. Ferretti treinou a seleção brasileira, conquistou a Liga Nacional de Futsal 5 vezes, também tem 11 títulos da antiga Taça Brasil de clubes e também passagens, não é? Pelos maiores clubes do país, inclusive pelo Futsal Sorocaba, onde ele esteve nas temporadas 2016 e 2017, quando conquistou o Mundial de Clubes e a Liga Paulista. O clube, inclusive, postou uma homenagem nas redes sociais. O corpo do Fernando Ferretti será enterrado hoje em Joinville, Santa Catarina. Portanto, fica aqui toda a nossa solidariedade à família, amigos, enfim, ele deixou muitos amigos ali em Sorocaba e, portanto, como eu disse no início, o futsal hoje, em nível mundial, está um pouco mais triste porque perde uma das suas lendas. Aliás, perde, o homem deixa de existir, né? Mas aquilo que ele fez, sem dúvida nenhuma, será eterno porque fez e fez muito. Portanto, obrigado, Ferretti. Dito isso, ponto final em mais uma edição do nosso Esporte Record Interior. Amanhã a gente volta, vamos trazer tudo e mais um pouco a respeito do esporte regional para você, tá? Balanço Geral retorna já já. Rodrigão já tomou água dele, o café também. E já já ele volta e segue contigo até 2h55 com muito mais BG. Segura aí.